Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Eu aqui, você aí, nessa energia para cima e para o alto. Você sabe, estamos ainda em pandemia, não é? Então, razão pela qual nós temos que ter os nossos cuidados. A Europa já está tendo aí uma recrudescência. Então, não se pode brincar, não. Olha, aquele momento do início, que eu peço a sua ajuda. Olha, tá tudo tão difícil. Tá tudo tão difícil. A gente faz aqui na Cidade da Luz campanha, inclusive para o Natal, a gente distribuir, sempre são assim, 10, 20 toneladas de alimento. E esse ano a gente está rateando, está difícil. Imagine a estrutura da fundação, não é? Da nossa FEAL. Então, por favor, nos ajude. Você sabe que agora tem um Pix, é 11 o DDD, 97261-0272. 11 97261-0272. Aí é um Pix. Se você ajuda, mas não quer o Pix, olha, veja o 0800 12 01 838. 0800 12 01 838. Aí você se informa. Poxa, como é que eu posso ajudar mais um pouquinho? Tá bom? Meus amigos, o Brasil chorou, não é? A morte de Marília Mendonça ainda chora. Nós da Cidade da Luz, com um motivo também muito especial, porque Henrique, o produtor, o assessor, o amigo, é como se fosse um irmão mais velho para ela. A família toda voluntária aqui na Cidade da Luz, ele também, ele sempre, antes de morar em Goiânia, depois ele foi morar em Goiânia, ele montava o som para as minhas palestras. E foi a partir daí, inclusive, que ele tomou gosto, não é? Trabalhou com Cristiano Araújo, que morreu também num acidente trágico. E agora ele partiu. Deixou o filho, Bernardo, de 8 anos. Não é? Mas a família... A vivência espírita equilibrada, comprometida. A família equilibrada, não porque não está sentindo saudade, porque agora ainda virou moda, né? As pessoas julgarem comportamentos de dor, de luto das outras. Não é? Então, hoje já tem aí os chamados fiscais do luto. Um absurdo, um negócio desse. Mas por que eu falo assim? Porque estão realmente permeadas pela doutrina. Tem gente que está na doutrina, mas a doutrina não permeou nada, não internalizou nada naquela pessoa. Não é? Então é apenas aquela aparência, em alguns casos até por oportunismo, para depois estar vendendo livros, cursos, sem ter nenhuma obra social, não é? Para realmente encaminhar o produto ao ferido exatamente da exposição pela religião. Mas, em suma, Henrique partiu, Henrique Ribeiro, Marília Mendonça, e hoje uma colega minha da hidroginástica disse: Medrado, por que jovens têm morrido tanto? Eu disse, em razão de fama? Eu disse, não. Quantas centenas de cantores aí tem? Mas, gente, olha uma coisa que se chama contingência. São questões que, a depender da exposição, podem acontecer ou não acontecer. Ela tinha essa data? Não. Não existe a data. Ninguém morre fora do dia. Não existe isso. E quem é que tem uma espécie de catálogo de lista? Hoje é fulano, amanhã é Beltrano, depois de amanhã é Cicrano. Não existe isto, não é? Porque se assim fosse, então você que é hipertenso, por que toma medicação? Que bobagem! Se infartar, se tiver um AVC, é porque tinha que ser.
Se você é diabético, para que tomar remédio também? Se tiver que amputar um pé, uma perna, é porque tinha que ser. É assim. É por isso que nós tomamos vacina. É por isso que eu não entendo espírita anti-vacina, no delírio de que vacina é isso, aquilo. Olha, como dizem os jovens, está puxado. Mas vamos aqui às suas mensagens. Geisa Brandão é de Imperatriz, no Maranhão. Os vícios, drogas e jogos são karmas de vida passadas ou seria uma prova para esta vida? Tenho um irmão nessa situação e na nossa família ninguém gosta de beber e jogar. Até pelo contrário, não tiveram exemplo na família. Ô Geisa, não, isso não é um karma. Nós trazemos as predisposições genéticas. Depois do mapeamento do genoma humano, que foi em 1998, então se descobriu lá o gene da viciação. Então, a depender dos processos de vida, a gente pode disparar esse gene, e a partir daí ele ser, digamos, ativado ou não. Como a gente tem outros genes, não é? Dos processos cancerígenos também, por isto que uma mulher que a mãe ou a avó tiveram câncer de mama tem que ter um cuidado maior, o homem que teve o pai ou o avô com câncer de próstata, o cuidado precisa ser maior. Então, Geisa, não é um karma. Gente, olha, é preciso entender que nós não reencarnamos para termos, digamos, o mal. Reencarnamos até para estarmos expostos a determinadas situações e superarmos, fazermos a resiliência daquela situação. Está entendendo? Então, de forma alguma, querida. Agora, olhe, por que não busca ou os narcóticos anônimos? Tenta conscientizar ele. Não tem programa melhor do que o AA. Não tem. Os narcóticos anônimos são também na mesma toada, na mesma trilha. Tá bom? Dilton Santos é daqui, de Vitória da Conquista. Quando aconteceu a praga de cólera na Espanha, estudiosos disseram que depois do fim de uma peste, outra surge. Estamos sujeitos à nova pandemia? Seria o vírus da gripe aviária H5N8? Ô Dilton, olha, não é simplesmente porque surge uma, automaticamente outra surgirá. É a forma do homem interagir com o meio ambiente, não é? Com esse processo que a gente encontra aí no dia a dia, ok? Então, hoje já se sabe, sim. Por quê? Porque o homem está aí, olha, invadindo, destruindo floresta, invadindo. Olha, eu moro num lugar onde eu via raposa, eu moro nesse lugar há 13 anos, onde eu via raposas cruzando assim, raposinhas cruzando a pista. Hoje em dia eu não vejo mais. Até cobra, jiboia aparecia, não tem aparecido, não é? Então são esses processos. A gente vai, digamos assim, invadindo. Vocês não veem aí onça encontrada dentro de banheiro, debaixo de carro. Então a gente vai, digamos assim, avançando e os predadores naturais dos mosquitos, dos transmissores, não é? O próprio o coronavírus já está na Terra desde a década de 60. Agora, esse SARS, né, 2, o coronavírus que dá Covid-19, já é um processo de mutação e já está mutando aí, não é? Então, tem que se correr atrás para bloquear a mutação. Porque o que é a mutação? Ele encontra espaço, replica e se transforma. Então, se ele não conseguir replicar, ele não vai ter como mutar, não é? Então vem, não sabe. Vocês lembram do H1N1, não é? Então assim é. A peste bubônica na Idade Média, não é?
porque era o que? As pulgas dos ratos, não é? E as pessoas naquela época conviviam com ratos e tudo. Então é mais esse processo mesmo humano de destruição dos ecossistemas. A verdade é essa, gente. A verdade é esta. Mabel é de Domingos Martins, no Espírito Santo, e nunca ouvi falar. Que legal! Eu gosto de saber que existem, não é? Quando penso que a vida na eternidade jamais terá fim, estou no caminho da verdade? Está. Porque realmente é eterna a vida. Mas não é eterna em termos de um lugar, é eterna em termos de continuidade. Continuidade. Então é algo contínuo, não é? É uma energia contínua. Ai, mas só em pensar, tem gente que fala assim, só em pensar me dá um cansaço. Mas coloque na sua cabeça que em cada etapa você adquire novas habilidades e novas compreensões. Por que não dizer novas verdades? E a partir daí você vai fazendo o processo de ajuste. Não é de resignação, é de ajuste, de compreensão da realidade e dos processos da vida. Ok? Muito bem. Vamos ao Wilton Lira, ele é de Aracaju, Sergipe. Quais os verdadeiros critérios para a salvação? Determinadas religiões falam de salvação para os seus seguidores, mas e quem não é seguidor? Pois é, Wilton. Então eu vou falar mais uma que é do Espiritismo. É que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do bem, então não precisa nem de religião. Tá entendendo, Wilton? Não precisa de religião. Você pode até ser ateu e fazer o bem. E ter uma religião e não fazer nada é apenas o rótulo. É apenas o carimbo. Do que adianta? De nada, não é? Então, está ali, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, em Caracteres do Homem de Bem. Então, na leitura dos Caracteres do Homem de Bem, você não vai ver, tem que ter uma religião. Não existe isso. Tá bom? Porque se assim fosse, Wilton, como você disse, quem não tem religião e quem não tem aquela religião específica, quem não é cristão, é muçulmano. É por isso que a gente sabe que todas grandes guerras surgiram por conta de religião. Nós vamos fazer agora a inserção ali do nosso Fases do Luto. Olha, interessante que foi uma semana antes desse acidente e que morreu o nosso companheiro aqui, Henrique, no avião com Marília Mendonça. A irmã dela estava no centro e eu falei sobre isto. Vamos lá. As fases do luto e os caminhos para nos relacionarmos com os nossos entes desencarnados. É o que nós vamos abordar. Se convencionou, por necessidade e estudo, que efetivamente o luto diante de uma perda precisa ser vivenciado, seja que perda for. Que perda for. Quanto mais a partida de um ente querido, de um amor. Cada um vivencia as suas perdas consoante os seus sentimentos e emoções no envolvimento com quem partiu. Mas quando a ligação é uma ligação, digamos, mais envolvida, uma ligação mais íntima, no sentido mesmo de convivência e transferências de afetos, o que vai significar que ali também estão os nossos processos e recalques, os nossos processos de carência, de buscas. Então surge aí esses momentos
do luto. A raiva é o primeiro. A raiva pela perda. A raiva quando ocorre um óbito e você, inclusive, questiona Deus. Mas questiona Deus de uma forma bem egóica, bem egoísta. Por que o meu filho? Por que o meu marido? Por que a minha mulher? Por que a minha mãe? Por que o meu pai? Por que o meu? E há pessoas que diante deste primeiro momento dizem que a fé foi abalada. A fé foi abalada porque a sua arrogância não preponderou. A sua vontade não ficou à frente de todos, de todas. Vem a negação. A negação, portanto, é não, você precisa ver direito. Esse caso eu não aceito, não é possível, você tem certeza. E junto a esse processo de negação, isso é psicológico, vem a culpabilidade. Você precisa culpar alguém. Você precisa culpar alguém. Tudo aquilo que você nega, você desloca de você e você tem que encontrar um responsável, porque você não pode ficar com aquela negação. Então, os médicos foram negligentes. Não houve um atendimento devido. A prescrição não foi bem feita. Isso quando você não traz para você mesmo o processo de culpa. Por que eu não levei antes ao médico? Por que eu deixei sair naquele carro? Por que eu não fiz isto? Por que eu não fiz aquilo? E aí eu entendo que a raiva e a negação se misturam nesse momento, porque você passa a ter raiva do agente externo, quando não de você, e aquilo gera realmente um transtorno, um desalinho. Mas, gente, é aquele processo, né? A vida segue. Apesar da sua dor, o mundo gira. Apesar do seu sofrimento, a vida não para. Eu preciso aliviar a minha dor. Aí entra a negociação com um dos estágios do luto. Então, nesse momento, é o momento, não é negociar o que se perdeu, porque já perdeu. É tentar negociar a sua dor. É como se fosse a busca de um acordo, você não sabe com quem, para aliviar a sua dor. Então você vai ao centro, você vai à igreja, você vai ao culto. Então, quando percebe que realmente a dor prossegue, não se conseguiu negociar a diminuição dela com as forças espirituais da vida, a tristeza se acumula por conta da raiva, por conta da negação. Aí começam, né? Todos esses momentos se agruparem ali, se concentrarem ali. Aí o que estabelece? A depressão.
como fuga da força reativa, como fuga para uma entrega de uma espécie de não tem jeito. Estamos vendo aí as fases do luto, da perda de qualquer natureza. Então pronto. E se ela é alimentada, a depressão aumenta mais. E tudo fica cinza, e tudo perde a cor, e as pessoas perdem a esperança de que a dor vai passar. Claro que se tem que buscar apoio, e a pessoa fica muitas vezes ouvindo: reaja, ela está doente. Não é reaja, isso, olha, a pior coisa que você pode dizer a uma pessoa depressiva é isso: reaja. Gente, cadê a força? Gente, ela está ali por gosto? Não, ela está doente e precisa de atendimento. E por fim, se chega à última fase, aceitação. Não é aceitação a resignação. Já falamos aqui sobre isso e eu falei há pouco. Não é esse tipo de aceitação. É de convencimento da realidade. Perdeu, morreu. A questão é esta. Pronto. Você vai fazer o quê com isto? Pronto. É isso que nós falamos de aceitação. Pois é, gente. Olha, sempre existe aquela coisa, né, da negação e da revolta no primeiro momento, não é? Alguns, mas ainda se firma a possibilidade de que a negação é um processo muito forte, não é? Não é possível, não tem ninguém, não sobreviveu ninguém, não, é capaz de ter sobrevivido. Vamos ver, né? Então, o negar é uma forma de se excluir daquele processo. A gente tem visto tanto isso aí nesses dias, não é? A negação da eficácia de vacina, a negação da necessidade de se vacinar, Jesus. Pois é, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. É como sempre eu digo, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se você não quiser, paciência, eu vou entender. Ora, eu tenho uma antipatia por tanta gente também. Então, eu vou seguir meu caminho. E olhe, se cuidem, porque se você tiver a sua doença, é você que vai sofrer. Seus parentes, seus amigos vão fechar com vocês, certamente. Mas quem vai estar na cama do hospital, ali, no isolamento, é você. Tá bom? É ir para embora, Rafael. Então, até a próxima. Tchau, tchau.